Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vai ser o vídeo de respondendo, né, algumas perguntinhas que me fizeram, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas no YouTube, tá, gente? Alguns dias atrás eu postei lá na comunidade, há uns 2 dias, eu postei na comunidade que eu queria fazer um vídeo de perguntas, né? E aí eu perguntei lá, ó, quais são as dúvidas que vocês costumam ter. Então, aproveitando que as crianças estão dormindo, por isso que a imagem tá um pouquinho escura, porque eu tô gravando à noite e eu tô aproveitando que as crianças estão dormindo. Eu queria pedir pra vocês, quem já me conhece, né, já deixar o like aí pra tá ajudando. E quem não me conhece, prazer, eu sou a Josimeire. Vou começar respondendo algumas perguntinhas básicas sobre mim, depois eu respondo as dúvidas que vocês deixaram pra mim. Meu nome é Josimeire, eu tenho 24 anos, tá? Sou casada desde os meus 18 anos e tenho dois filhos, né? Uma menina de 3 anos e um menininho que vai fazer 1 ano em setembro. E agora eu vou responder algumas das questões, né? Vou começar pelas perguntas que deixaram no Instagram, que foram apenas duas, que é: quem é mais pavio curto, Yumi ou Kalel? E quem fez essa pergunta foi a Ana. E, bom, eu não vou saber te responder quem é mais pavio curto, tá? Porque os dois, quando vão fazer birra, são terríveis. Kalel já aprendeu a fazer birra. E, assim, estão sem saber lidar com essa situação toda, porque ele se joga, ele daquele tamanhozinho, ele já, já faz assim um show, sabe? E a Yumi, por mais que a gente já tenha aprendido a lidar um pouquinho mais com as birras dela, ela também dá uns showzinhos de vez em quando, então eu não saberia te dizer qual dos dois é mais pavio curto. E a outra pergunta foi da Camila: qual é o seu maior sonho em relação ao YouTube? O meu maior sonho, gente, eu acho que é que o YouTube me dê a estabilidade financeira que eu preciso no momento, sabe? Tipo, eu não consigo me ver longe dos meus filhos, eu não consigo me ver trabalhando fora, com um trabalho, sabe? Tipo CLT, alguma coisa assim, porque eu amo estar com eles o dia inteiro. E o meu marido não pode trabalhar. Então eu gostaria, o meu maior sonho mesmo não é, tipo assim, ter milhões e milhões de seguidores e não sei o que, não. É só ter o suficiente para que o YouTube seja um trabalho para mim em que eu não precise sair da minha casa, sabe? Tipo, em que eu não tenha um horário para sair, um horário para chegar e que eu não tenha necessidade de ficar longe dos meus filhos. Eu acho que é basicamente isso. Eu queria poder trabalhar e trabalhar ao lado deles, porque eu não consigo me ver longe deles. Mas, enfim. Agora vamos às perguntinhas que deixaram. Eu abri aqui no notebook, tá, gente? Por isso que eu vou olhar um pouquinho assim, meio que distante, porque eu tô olhando as perguntas aqui pelo notebook para eu poder responder para vocês. Quando vai ser o aniversário do seu bebê? O Kalel faz 1 ano, gente, em setembro, dia 11. E eu ainda não defini se vai ser no dia 7 ou dia 14, que é esses 2 dias que caem no sábado, né? Mas eu tô decidindo ainda. E eu vou fazer um aniversário dele de 1 ano. Não vai ser uma festa grandiosa, mas também não vai ser algo tão simples quanto foi o da Yumi agora, né? Porque eu quero fazer algo semelhante ao que eu fiz pra Yumi quando ela teve 1 ano. Semelhante, sabe? Eu vou convidar algumas pessoas, cerca de 90 pessoas mais ou menos, porque a família é um pouco grande, mas eu só vou chamar, não vou chamar todo mundo, porque isso é uma coisa que eu aprendi com festas anteriores. Não adianta chamar todo mundo, porque nem todo mundo vai vir. E nem todo mundo é tão importante assim pro seu filho. Gente, a festa de 1 ano do seu filho é uma festa pro seu filho. Pra gente, que é a gente que vai lembrar. Mas a gente também tem que lembrar que é uma festa pra comemorar o primeiro ano de vida dele. Então, quem participou desse primeiro ano? É essas pessoas que a gente tem que chamar. Não é chamar meio mundo de gente pensando que todo mundo se importa com o seu filho, que não é assim, sabe?
A gente tem que chamar as pessoas que são próximas, que participaram desse primeiro ano, que, né, vão, tipo assim, faz sentido ela estar comemorando com você o primeiro ano, entendeu? Então eu vou chamar também pessoas que têm filhos pequenininhos, né, para brincar com as crianças e enfim, vai ser basicamente isso. E vai ser em setembro, no início de setembro, na primeira quinzena, né? Eu não sei exatamente o dia, mas vai ser na primeira quinzena de setembro. Quais são os próximos passos na construção da sua casa? Acredito que as primeiras coisas que a gente quer fazer aqui na casa, além de colocar cerâmica no outro lado da casa, é colocar vidro nas janelas. Eu acho que os vidros nas janelas vão ser primeiro do que lá, né? Porque aqui os vidros, gente, aliás, não tem vidro nas janelas da frente. São plásticos que a gente comprou, plástico de mesa, recortou, colou pra tampar um pouco o frio, né? Porque tá muito frio essa época. E a gente não tinha dinheiro pra colocar os vidros. E tem funcionado bem. Mas a gente vai colocar os vidros e eu acho que essa vai ser a primeira coisa, assim que a gente tiver um dinheirinho sobrando, a gente vai fazer. E o box do banheiro, que eu tenho muita vontade de colocar também, provavelmente vai ser mais ou menos na mesma época. Essas vão ser as primeiras coisas que eu quero fazer aqui na casa. Aí depois eu quero colocar cerâmica, arrumar o reboco das paredes, que do lado de cá tem algumas partes que não ficou muito bom. E também quero rebocar por fora, né? E arrumar os portais, colocar porta, essas coisas assim. Eu acredito que essas vão ser as primeiras coisas a serem feitas na casa, tá? Depois, e talvez arrumar ali a área para poder cercar, para as crianças poderem brincar na área com mais liberdade, que eu não gosto que elas brinquem muito na área agora, por conta que os cachorros deitam lá. Então, depois que eu fechar a área, os cachorros não vão entrar, então eu vou poder soltar eles mais para brincar mais na área, sabe? Mas é isso. Eu acho que eu ainda falei muita coisa. A outra pergunta é: gostaria que você falasse um pouco sobre a construção da sua casa. Então, a construção da minha casa, gente, não foi de uma vez, né? Como eu já falei algumas vezes antes, a gente construiu, começou, né, a construção em 2018, aí a gente construiu o esqueleto da primeira parte, né? Que era só um quarto, uma sala, uma cozinha, que no futuro se transformaria nesse quarto aqui, e o banheiro. Com a metragem de 4x10. Não tinha área, não tinha nada, era só esses 4x10 que era dividido nesses cômodos. E a gente construiu, assim, eu vou emendar, gente, com uma outra pergunta, que é: queria saber, da Carla Maria, tá, gente? Oiê, queria saber um pouco sobre a sua construção da sua casa e quanto gastou e o que falta fazer. Então, eu vou explicar mais ou menos as duas, né? Vou emendar essas duas perguntas. Eu gastei em média nessa primeira parte que eu tô falando, gente, uns 8 mil reais. E eu só levantei a casa, eu só cobri, fiz as paredes, né, de tijolo, eu não reboquei, não coloquei cerâmica, eu não fiz nada. E fiz a parte elétrica, a encanação, e a gente veio pra cá morar já na casa no cimento queimado e tudo mais. Ela tava só o esqueleto. Aí depois, gente, a gente descobriu que tava esperando a Yumi, e aí a gente resolveu construir mais uma parte da casa que, aliás, não construir mais uma parte, né? Reformar a parte que a gente tinha construído, que a gente colocou reboco, a gente rebocou a casa e colocou cerâmica e fizemos a área também, mais ou menos na mesma época, né? Foi um pouquinho mais de tempo, a gente levou mais ou menos 1 ano e meio pra fazer tudo isso, mas a gente fez essas coisas mais ou menos na mesma época, né? E ficou por volta de uns 8 mil reais de novo, tá, gente? Então aí já foi mais ou menos uns 16 mil. Só que durante todo o reboco, a gente rebocou só por dentro, tá, gente? Por fora não, por fora só foi a frente. E a área a gente fez
foi mais ou menos, juntando tudo, né? Foi mais ou menos esses 8 mil. Detalhe, a área quem fez foi meu pai. Meu pai não cobrou da gente a área, tá, gente? Por isso que saiu mais em conta também. Porque muita coisa que fez aqui foi meu pai que fez e meu sogro, meu pai, parentes do Yuri que fez. Então, a gente economizava bastante dinheiro nisso. Depois disso, lembrando, e eu e o meu marido também, a gente fez muita coisa aqui na casa, tá? Aterrar mesmo, foi eu e meu esposo que aterramos tudo e a gente economizou na questão de uma pessoa vir aterrar pra gente. Do outro lado, foi eu, meu pai e minhas irmãs que aterramos, meu marido também, né? Enfim, todo mundo ajudou e a gente economizou também nessa questão. Então, muita coisa que é da casa que a gente tava fazendo meu pai fazia, ou então a gente fazia. Alguém que a gente conhecia fazia pra gente sem cobrar e a gente conseguia economizar nessa parte, entendeu? Muitas das vezes a gente teve que pagar, sim, porque nem tudo todo mundo sabe, né? Mas graças a Deus a gente teve muita ajuda. Depois, que a gente fez essa parte aqui, colocou cerâmica, tudo bonitinho, a gente precisou morar com os meus pais por conta da Yumi, que tava tendo muita alergia, por conta que ela é alérgica a mofo e a poeira. E aqui era muito úmido porque a parte de lá a gente não tinha janela, não tinha ventilação nenhuma. E do lado de cá que tinha, não entrava vento, porque o vento vinha daquela parte de lá. Então, ficava muito úmido. Aí a gente morou com os meus pais uns 5 meses, a gente foi lá pra casa de baixo, morou 1 ano lá. E durante esse período, fora que a gente tava já juntando os dinheiros e tudo mais, a gente conseguiu fazer o outro lado. Eu não ia fazer da forma que a gente fez, completinho, assim, mais completinho, né? Só que aí eu ia fazer só a cozinha. Só que aí minha mãe e meu pai falou, já que você vai construir, constrói logo tudo e depois você vai arrumando. E eu falei assim, quer saber? Vambora, sabe? E eu construí a outra parte, eu gastei, gente, eu não vou dizer ao certinho pra vocês, mas foi em média uns 10 a 12 mil reais pra deixar do jeito que tava lá. Lembrando que eu tive algumas coisas que eu fiz pra economizar. Por exemplo, eu coloquei janelas que não são próprias para casas térreas, né? Eu coloquei aquela janela de alumínio, que ela normalmente é utilizada em apartamentos, já que ela não é muito segura. Então, em apartamento é no alto, né? Ninguém vai ficar entrando, enfim. Então, não precisa ser nada muito reforçado, mas para uma casa térrea deveria ser. E eu coloquei aquela de alumínio. Depois a gente vai colocar uma grade nela para tornar ela mais segura, né? Ou trocar a janela. Mas eu gostei bastante dela, então acho que eu não vou trocar. E a porta, gente, eu escolhi uma que vinha com amassadinho. E ela foi R$ 250 mais barata do que ela deveria ser. E ela tá nova, só tá com amassado. E eu ainda não coloquei cerâmica, enfim. Mas eu já reboquei toda por dentro, falta rebocar por fora, né? E falta colocar cerâmica na outra parte. Quando eu for colocar na outra parte, eu vou colocar na sala também. Vou colocar por cima da que tá aqui, né? Vou deixar somente os quartos com a mesma cerâmica que tem hoje em dia, porque eu não vou precisar trocar, né? Já que não vai ficar visível, eu vou colocar a porta e tudo. Mas o outro lado lá, eu vou deixar tudo uma cerâmica só pra poder ficar mais bonito visualmente, né? Não ficar com aquela repartição de cerâmica no meio da casa. E falta o que mais? Falta ajeitar a lavanderia, porque eu ainda não fiz piso e não terminei de rebocar a lavanderia. Falta colocar cerâmica na lavanderia também. Eu queria fazer uma área ao redor da casa, terminar, né, juntar tudo uma área bem bonitinha, pintar a casa todinha e arrumar os quartos das crianças. E também falta fazer um banheiro lá no meu quarto, que eu já deixei o espaço meio que tipo pra fazer, né, onde eu quero colocar a porta e tudo mais lá no closet. E aí, quando eu tiver condições, eu faço um banheiro bem top pra mim, bem legal. Só que assim, enquanto eu não fizer, também não vai parecer que era pra ter alguma coisa ali e não tem, sabe? Então, tá tudo tranquilo. E quanto eu gastei, né? Em média, ó,
16 mais uns 12 mil, eu gastei uns 30, uns 30 mil reais na construção da nossa casa. Lembrando que muita coisa a gente economizou porque a gente foi fazendo aos poucos, tá? Muita coisa a gente parcelou. Eu acho que foi até mais que 30 mil, tá, gente? Uns 35 por aí. Porque também eu pagava pedreiro por fora, assim, com dinheiro que eu tinha separado, ou então que eu ganhava de alguns familiares, isso lá no passado, tá, gente? Que alguns familiares pagavam, então acabava que assim, eu não tinha anotado, sabe? Mas foi mais ou menos nessa faixa. Graças a Deus eu recebi muitas ajudas que me puderam, que me ajudaram a chegar onde eu tô aqui hoje, onde a minha casa tá, né? E graças a Deus eu também recebi familiares que ajudaram a gente a economizar com serviços e tudo mais. Então, graças a Deus, por esse motivo eu consegui economizar bastante. Porém, ainda falta muito, muito mesmo pra gente terminar a casa de fato. Do jeito que ela tá aqui tá ótimo, tá, gente? Então eu tô bem tranquila, vou bem devagar pra finalizar, não vou me apressar tanto. Mas falta muito ainda pra finalizar, como eu falei pra vocês. Vamos pra próxima pergunta. Como está sendo a rotina agora na casa nova? Que é, né, a Camila que fez essa pergunta. A rotina, gente, tá um pouquinho complicado, porque tanto eu quanto meu esposo, a gente toma medicação que atrapalha o sono, né? Tipo assim, a gente fica com muito sonolento. O meu esposo, por conta da epilepsia, né? Ele toma remédio para não convulsionar e esses remédios costumam dar muito sono. E eu, por conta da ansiedade, tô me acostumando com a medicação ainda e também tem me dado muito sono. Então a gente acaba acordando um pouco tarde. Umas 9. Tem dias que a gente acorda um pouco mais tarde, não vou mentir pra vocês, mas em média 9 horas. Não é o horário ideal, eu gostaria de acordar mais cedo. Porém, eu ainda tô me acostumando com a medicação e tô tomando uma dosagem alta, né? Então eu não consigo acordar mais cedo do que isso. O meu esposo, ele toma a medicação dele, né? Já dá muito sono. Então, normalmente ele dorme mais do que eu mesmo, só que é mais ou menos nesse horário também. Então a gente levanta, as crianças têm o costume de dormir bastante, graças a Deus elas acompanham a gente. E todo mundo levanta, toma seu cafezinho junto. Aí eu vou lá, vou cuidar da casa, arrumar a casa, lavar a louça, preparar o almoço. Normalmente eu vou fazendo as tarefas que precisam ser feitas, né? Na parte da tarde aí eu me cochila. O Kalel cochila várias vezes durante o dia, ele tem um sono, ele dorme bastante, ele cochila de 1 hora e 4 horas da tarde. E a Yumi, a gente tenta fazer ela dormir 3, 4 horas no máximo, e ela dorme 1 horinha no máximo pra não atrapalhar o sono dela à noite. A gente gostaria que ela dormisse mais cedo, só que ela não dorme de jeito nenhum. Ela não consegue, né? Mas enfim. E aí, durante o dia eu lavo louça, lavo roupa, porque praticamente todo dia eu tô tendo que lavar, aqui tá com uma poeira, gente, absurda, absurda, absurda. De a gente limpar os móveis, vamos supor, 1 hora, a gente limpa todos os móveis. Quando dá 2 horas, tá tudo empoeirado, empoeirado, assim. Tem muita poeira aqui onde a gente tá morando. Então, a gente tá tendo que limpar a casa várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia não, todos os dias tem que passar um pano, né? Só que... E roupa, tem que lavar bastante roupa. Todos os dias estamos tendo que lavar roupa, principalmente porque as crianças sujam bastante, né? Criança brinca bastante. E limpar os móveis, aí a gente vai limpando tudo, organizando tudo.
Quando dá de noite, é o momento que a gente, de tarde, a gente costuma ir na minha sogra, né? Todos os dias, porque as crianças veem meus pais todos os dias, a gente acha bom também eles criarem esse tipo de vínculo e relação com a minha sogra. Então a gente vai lá quase todos os dias. Na maioria das vezes, na parte da tarde, gente, eu não faço nada muito específico. Eu vou fazendo o que dá, porque caso minha sogra precise que eu busque ela na estrutural, eu vou. Caso eu precise ir na minha sogra por algum motivo, né, que às vezes o Yuri quer ir, às vezes ele não quer ir, tô aberta pra tá indo, né. E também tem as questões que normalmente no período da tarde a gente vai na estrutural pra comprar alguma coisa pelo sol tá mais fresco, né, vamos dizer assim. Então, sempre à tarde é o período que a gente sai de casa pra resolver alguma coisa ou fazer alguma coisa. E normalmente se a gente for na estrutural ou, sei lá, for buscar minha sogra, a gente sempre passa na casa dela depois. Aí a gente volta umas 7 horas. E aí à noite, meu esposo estuda, né? Então eu fico com as crianças e faço a janta. E quando ele não estuda, a gente vai nos ensaios da igreja, que a gente é evangélico, né? E a gente vai na igreja, participa dos ensaios e eu, no meu caso, né, das irmãs, ele dos varões, e às vezes as crianças também têm ensaio. E dias que a gente vai no culto, tem alguns dias que a gente vai no culto também à noite. E é basicamente essa a nossa rotina. Gostaria de fazer algumas coisas diferentes, mas isso é uma questão que eu ainda tô me adaptando com a medicação e depois eu vou me adaptando com as novas, com as coisas que eu quero fazer de diferente também. Eu quero fazer um esporte, alguma coisa assim, caminhada, enfim. Vamos para a próxima pergunta. Quanto tempo eu estou casada e o que meu esposo acha de você gravar? Eu tô casada, gente, há 6 anos, vai fazer 7. Estou casada com meu esposo desde 2018, de março de 2018. Eu tinha 18, meu esposo tinha 21, quando a gente se casou. E ele, gente, não acha nada, tipo assim, pra ele tanto faz, sabe? Não é como... Pra ele é tipo assim, eu tô gravando, ok. Não tô gravando também, ok, tanto faz. Isso é uma decisão minha. Se eu quiser gravar, tudo bem. Se eu não quiser, também tudo bem. Ele tá, tipo... É realmente, tipo assim, é uma decisão sua, você faz o que você quiser. Ele só não é muito de aparecer, ele não gosta muito, mas ele também não me impede de mostrar ele, sabe? Tem dias que ele não tá muito afim, então ele já fala, ó, hoje eu não tô afim de aparecer, não quero que você me grave, tudo bem. E tem dias que ele também tá nem aí, e aí eu gravo e tá tudo certo. Mas é basicamente isso, gente, pra ele tanto faz. Qual é o meu signo? Como eu comentei um pouquinho aqui, eu sou evangélica, então eu não acredito em signos. Mas eu nasci dia 24 de novembro, então se você entende sobre isso aí você, enfim, aí você já deve saber de qual signo eu seria, né, no caso. Mas eu não acredito, tá? Eu não acredito nessa questão de signo, compreendo quem acredita, porque, sei lá, deve fazer sentido, né, pra vocês. E, bom, é isso. Respeito sua crença no signo. Pretende ter mais filhos? Não. Eu sempre achei, vou ser sincera, que eu gostaria de ter mais um. Mas, eu sempre achei que o número 3 fosse... aliás, 3 é o meu número preferido. É o número que eu acho que é, tipo assim, perfeito, sabe? Tipo, sei lá. E 3 sempre pra mim foi o número perfeito de filhos, sabe? Sei lá, talvez seja porque na minha família sejam 3 meninas, sabe? Tipo, minha mãe teve 3 filhos. Na minha casa éramos nós 3, né? Então eu acho que talvez por isso eu acredite que 3 seja o número perfeito. Meu esposo,
é o mais velho de 3 filhos, então na minha cabeça fazia sentido a gente ter 3 filhos. Só que, devido às situações que eu acabei passando com meu esposo, com a minha filha, toda aquela situação me sobrecarregou muito mentalmente. Eu não estou bem mentalmente, né? Tenho ansiedade. Em alguns momentos da minha vida eu quase tive depressão. O meu esposo de saúde não está bem, ele tem os seus problemas de saúde também. Então, talvez não seja bom a gente ter mais um filho, sabe? Se Deus mandasse, amém. Mas o meu esposo já está procurando uma forma de fazer a vasectomia, porque não é um desejo nosso ter mais um filho, pela questão de emocionalmente nós não estarmos tão bem assim. Um filho eu achava pouco, 2 eu também achava pouco, mas eu acho que já é um número que eu já fico mais confortável em ter, né? Tipo, 2 filhos só. Um sempre vai ser o conforto do outro, um sempre vai ser o apoio do outro, e mesmo que um dia eu e o Yuri não estejamos aqui mais por eles, um sempre vai ter o outro. E isso já me conforta, sabe? Eu sei o quanto irmãos é importante um na vida do outro. E eu não queria ter só apenas um filho, porque eu acho que é importante ter essa conexão, essa ligação com uma pessoa maior do que só amizade. Por mais que muitos amigos hoje em dia são amigos de verdade, às vezes a Yumi não encontraria, sabe? Uma pessoa capaz de ser o conforto para ela. Então, assim, né? Não encaixaria o tempo, sabe? E eu queria que ela sempre soubesse que o Kalel vai ser o ponto de o lar dela, e o Kalel saiba que a Yumi sempre vai ser o lar dele. E eu digo na questão de, tipo, ter um lugar pra ter um apoio, um conforto, um alguém lá por ele ou por ela. Então eu sempre achei que pelo menos 2 eram... Eu tinha que ter pelo menos 2 filhos. Não. 2 é um número bom, 3 seria perfeito. Na minha cabeça era isso. Só que por conta dessas questões de mentalmente não estarmos tão bem e fisicamente também não, a gente decidiu que não teríamos mais um filho. O Yuri, ele gosta muito de brincar com as crianças e tudo mais, só que pra ele às vezes é complicado. Ele às vezes sente muitas dores, se sente muito cansado, quantas e quantas vezes eu não vi ele se sentir mal porque ele não conseguia ficar mais tempo com as crianças ou me ajudar mais em casa com as crianças ou com as tarefas de casa, ou, sabe, por conta das dificuldades que ele tem com o problema de saúde dele. E também eu não tenho mais, sabe, com o Kalel no início eu tava tendo, gente, até dificuldade de amar ele por conta da minha ansiedade, e eu tava começando a desenvolver depressão pós-parto. Eu tava com dificuldade de amar ele quando ele chegou por conta da ansiedade, porque eu tava tendo muitas e muitas crises. Aí eu comecei a tomar a medicação e tudo passou. E eu amo meu filho mais do que tudo, sabe? Tipo, ele e a Yumi são tudo pra mim. Só que eu não quero ter que passar por isso de novo, sabe? De me sentir tão... Eu me sentia tão impotente, tão mal com tudo aquilo que aconteceu. Então, não quero mais, tipo, passar por essa situação. Então, acho que já tá bom, né? Por agora, por aqui. E então, a gente não pretende ter mais filhos. Eu gostaria muito de estar bem o suficiente para poder ter mais, só que a gente não tá. E eu também não quero ter filhos com a idade muito distante um do outro. Então, se não for pra mim ter agora, não quero mais também no futuro, entende? Posso estar errada, mas essa é a minha visão de agora. E, enfim. Mais uma perguntinha, né? Deixa eu só mudar aqui um pouquinho pro lado. Se eu terminei a faculdade? Sim, eu terminei em 2022.
no meio do ano de 2022, eu me formei em pedagogia. Eu comecei a trabalhar, em 2022 mesmo, eu comecei a trabalhar numa escola, eu era professora do berçário. Só que, devido à situação de saúde da Yumi, né, eu resolvi largar o trabalho, mesmo sabendo que depois seria muito difícil eu conseguir voltar, né, trabalhar para poder cuidar da saúde dela. Graças a Deus eu financeiramente não dependo somente do trabalho, porém, né, seria muito bom estar trabalhando, confesso. Mas por conta da saúde da Yumi, eu preferi cuidar dela, porque ela tem muita facilidade de pegar pneumonia, tá, gente? Porque ela já pegou 4 vezes. E aí eu fico muito preocupada com a saúde dela em relação a isso. Mas eu larguei e eu sei que vai ser um pouco difícil retornar. Eu queria trabalhar com o YouTube porque eu não gostaria de sair de perto dos meus filhos por conta disso, sabe? De ter um retorno do YouTube por conta disso. Mas eu parei de trabalhar com pedagogia pela questão da saúde da Yumi, tá? Mas eu me formei, tá, gente? Eu me formei bonitinho. Eu só não trabalho na área mesmo pela questão da Yumi ter precisado de mim e eu ter que, né? Enfim. Outra pergunta, gente, aqui, ó. Você está perto de ser monetizada? Não exatamente. Como vocês sabem, eu já tenho 1.000 inscritos, né? Quase 2.000, graças a Deus. Só que, para ser monetizada, não basta só os inscritos, tem que ter as 4.000 horas assistidas. E eu não tenho, gente. Alguns vídeos meus até que dão bastante visualização, só que nenhum chega, tipo assim, não é todos, né? É um ou outro. E eu tenho, gente, 800 e poucas horas assistidas apenas. Então, faltam muitas horas ainda para poder conseguir ser monetizada. E é o que desanima um pouco às vezes, né? Porque falta muito. Mas é confiar que uma hora vai vir, sabe? Ainda falta bastante. E a última pergunta que eu vou responder hoje, gente, é se eu já pensei em desistir do canal. Nossa, algumas vezes eu pensei sim, principalmente no início. Porque pra muita gente que não sabe, eu bati os primeiros 1.000 inscritos ano passado. E até o meio do ano passado, eu não tinha nem chegado, acho que nos 500 inscritos. E eu gravo pro YouTube desde 2019. Então tem muito tempo que eu gravo. E eu nunca conseguia fazer os inscritos crescerem. Muitas vezes eu parei um tempo de gravar e voltava, porque eu amo gravar, gente. Eu, de fato, amo muito gravar. Só que é muito difícil você chegar, crescer aqui na plataforma, sabe? Algumas pessoas dão super certo e crescem super rápido e outras pessoas não, e tudo bem. Só que muitas vezes eu pensei, será que vale a pena? Muita gente não me apoiava nessa decisão. Muita gente, já riram de mim, já zombaram de mim e tá tudo certo, tá? Não ligo mais pra isso. Mas eu também tive muita gente da minha família que começou a gravar também, desistiram até, porque realmente, gente, é difícil você crescer aqui na plataforma, demanda muito trabalho, demanda muito tempo, e o retorno às vezes não é o mesmo, e às vezes você vê outras contas que cresceram assim do nada, e o conteúdo é basicamente o mesmo que o seu, e o seu não cresce, e o da pessoa cresce, e você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que que eu não cresço? E bate o desânimo, e às vezes a gente pensa, meu Deus, eu vou desistir. Só que a gente não pode desistir, gente, principalmente esse que é o meu sonho. Talvez vocês não saibam, mas quando eu era adolescente, eu tinha uns 12 anos, eu tinha um blog na minha cabeça, eu e minhas amigas, né, a gente ia fazer um blog e a gente ia gravar vídeos. Na época o YouTube, ele era conhecido, só que não era tão fácil pra nós, que, né, a gente sempre morou aqui na 26 e que era um lugar meio que roça,
sem internet, sem muita coisa, então pra gente era um pouco complicado ter YouTube, porque mal rodava vídeo pra gente aqui, então a gente raramente conseguia assistir um vídeo, quem dirá postar um. Então a gente tinha vontade de gravar vídeos, tanto de culinária, de rotina, dicas de maquiagem, de estudos, de tudo, gente. Era tipo assim, íamos ser 7 amigas, cada uma falando sobre um tema, entendeu? Só que aí não deu certo por diversas coisas, né? Principalmente por conta da questão da internet, que pra gente era terrível, gente. A gente não tinha sinal pra nada. Eu lembro que pra fazer trabalhos escolares, eu chegava em casa e eu ligava o computador, botava a pergunta no Google, mandava, tipo, pra poder carregar o Wikipedia, as coisas, as páginas, né, da pesquisa, e eu ia almoçar. Quando eu terminava de almoçar, eu voltava, às vezes nem tinha terminado de carregar ainda, pra você ter noção do quão ruim era a internet. E aí depois que carregava, a gente clicava no negócio, saía, ia fazer alguma coisa, um dever de casa, alguma coisa assim, pra depois eu voltar e abrir, abrir a página pra eu poder, tipo, fazer a pesquisa pro meu trabalho escolar, entendeu? Era sempre muito, muito complicado. E demorou muito tempo pra internet melhorar. Então, esse meu sonho eu tenho desde muito, muito nova, sabe? Tipo, não foi de agora, ai, porque o YouTube estourou, porque ter canal no YouTube faz... Não, isso é uma coisa que eu tenho desde muito, muito nova. Só que, no passado, era muito difícil eu ter acesso às coisas, então não tinha como eu ter. Hoje em dia eu tenho acesso, eu tenho um canal e tudo mais. Mas, enfim, basicamente isso. Muitas vezes eu pensei em desistir, porque é muito difícil, mas isso me faz muito bem e é um dos meus maiores sonhos, então eu não vou desistir dele assim, sabe? É difícil, mas eu sei que um dia vai valer a pena. E foi basicamente isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me desculpem se o vídeo ficou muito longo, porque ele ficou, mas eu queria deixar bem explicado cada uma das perguntas e responder todo mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou pedir pro meu esposo editar ele pra mim. Ou eu nem vou editar, gente. Talvez eu deixe ele do mesmo jeitinho que tá aqui. Porque foi... Enfim, tá bem certinho, né? Eu acho que eu não tive, enfim, nenhum erro assim pra me poder estar cortando, fazendo edições. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se alguém tiver ainda mais alguma dúvida, pode deixar nesse vídeo que eu vou responder em algum próximo. E até o próximo vídeo, gente. Se inscreve no canal pra estar ajudando o canal a crescer. Curte, comenta, compartilha, sabe? E um beijo, gente. Muito obrigado a Dani. Eu não vou saber falar seu sobrenome ou a continuação, mas a Dani, a Camila, a Zilda, a Ana, lá no Instagram, e também ao Diniz, que deixaram perguntinhas aí pra mim. Muito, muito, muito obrigada, tá? Todo mundo, eu espero ter deixado todo mundo com as suas perguntas, ter respondido todo mundo e que todo mundo tenha ficado satisfeito. Não tenha ficado com nenhuma dúvida. Muito obrigada, gente. Um beijo!